Em continuação do assunto anterior, da aula anterior, que pode ser que na essência a pessoa seja ruim, mas no juízo ele seja muito bom, encontramos um exemplo para isso na Torá. Em relação a Noach, a Torá diz: Tzadik היה בדורותיו. Noé era um justo na sua geração. Então tem uma discussão de nossos comentaristas, o nosso Jajamim, eles discutem qual é esse elogio da Torá. A Torá dá uma definição sobre Noach, que ele era tzadik na sua geração. Então uns Jajamim dizem que ele era bom, ele era justo na sua geração, porque se ele estivesse na geração do Abraham, ele não era nada. Porque Abraham era tão tzadik que Noach perante Abraham não era nada. Então isso é o que a Torá está dizendo, um tzadik na sua geração. Mas bom. Tem outros comentaristas que dizem que a Torá te está querendo dizer que Noach era um tzadik mesmo que tinha toda essa geração de perversos que provocou o dilúvio. Ou seja, a Torá te está elogiando Noach, dizendo-te que ele era impressionante su tzidkut. Porque mesmo numa época assim, nessa geração, ele conseguiu se manter firme. No fundo, estas duas explicações são o que acabamos de falar. Essência ou título. A primeira explicação, que diz que só na geração de Noach ele era tzadik, mas se fosse na geração de Abraham ele não era nada. Em outras palavras, Noach era tzadik por título. Que significa, na geração de Noach, se as pessoas queriam dar um título para ele, então o título que davam para ele era um tzadik, porque em comparação com os demais, você é um tzadik. Muitas vezes damos esse título também na creche. Tem uma criança que é gênia. Gênia em relação aos demais. É um título. Mas não é a essência. Noach era um tzadik na sua geração. Na geração ele era visto como tzadik. Mas se ele estava na geração de Abraham, aí, em comparação com a geração de Abraham, ele não era nada. Esse é o primeiro pirush. Segundo pirush, que diz que Noach era um tzadik, mesmo com toda a geração que ele tinha, ele se manteve firme. Aí a gente está falando na essência, Noach era um tzadik. Porque nós estamos falando, não, ele já era tzadik. E mesmo na sua geração, aguentou e conseguiu ser tzadik. Quer dizer que Noach, em nenhum momento, se considerou a geração. O que a geração diz dele? Nem se importou com isso. Porque ele não vivia no título. Ele não vivia no que as pessoas falavam. Ele era um tzadik porque ele era tzadik. Isso é tzadik na essência. Isso a continuação do que falamos ontem. Então, o que estamos aqui frisando? É que se o Benoni, se a pessoa tem um pecado, então pode ser que no título do juiz, o juiz vai dizer, olha, comparando, ele não é um peligro para a humanidade, ele pode ficar solto. A pessoa tem um erro. Ele é 99% bom. Ele tem 90%. Então, o juiz julga ele sempre em relação. Em relação ao castigo, não, ele não merece castigo, então ele é inocente, então ele merece, então ele é bom, ele é justo. Então, o juiz julga em relação. Ele pode ter um pecado, pode ter dois. Não merece ainda ser castigado. Porque, olha, ele tem 99, ele tem 98 mitzvot, tem 51. A maior parte da sua vida ele pratica o bom. Como que eu vou julgar ele como perverso? E vou castigar ele? Assim mira o juiz. Assim miramos nós. Nós somos juízes.
Nós julgamos as pessoas em relação à quantidade. Agora, na essência, eu não vou querer que meu filho copie, ou ele pega a imagem de uma pessoa que tem um erro e não se arrepende desse erro. Eu não quero que, nem que seja um erro. Eu vou pedir ao meu filho, cuidar, porque eu amo ele. Olha, esse não é o exemplo. Essa pessoa não é o exemplo. Porque ter um pecado e não se arrepender, ou ter uma coisa mala e não se arrepender, significa que ele é mal. Então a pergunta é, se essa pessoa que não tem mal, que não tem nenhum pecado, recém ele é normal, ele é chamado meio, normal, Benoni. Então o que é um tzadik? O que seria o justo? Então diz nosso Jajamim, tzadik, que é ser tzadik. Tzadik é aquele que não tem Yetzer Hara, que não tem ruim dentro dele. Quer dizer, Benoni, normal, não Rasha, normal seria aquele que tem Yetzer Hara, mas não tem não tem Averot. Não tem praticado Averot. Tem Yetzer Hara, mas não tem praticado Averot. Não tem feito pecados. Tzadik é aquele que não tem Yetzer Hara, não tem instinto do mal. Não só que não tem pecados, sino que ainda não tem Yetzer Hara. Onde vemos que a Gemara diz sobre David Amelech. David Amelech disse, Velibi halal bekirbi, meu coração está morto dentro de mim, está vácuo também, tem duas traduções, está vácuo dentro de mim, está vazio, que significa, a própria Talmud explica, Sheharagó Betaniot. David aniquilou seu Yetzer Hara a través da autoflagelação. Esse detalhe vamos deixá-lo para a continuação, bem para frente. Mas o que David fala é que ele é tzadik, por quê? Porque ele matou seu Yetzer Hara. Mas todo aquele que ainda tem Yetzer Hara, ou ainda tem um pecado e não se arrependeu dele, não estamos referindo a pecados premeditados, porque pecados de confusão, de erro, isso é coisa, é humano não conhecer tudo. E a gente não tem, como chama, não somos anjos. Mas me refiro a pecados premeditados. Todo aquele que tem um pecado, ou ainda tem Yetzer Hara, ainda não chegou nem se aproximou na essência do tzadik. Aí a gente vai questionar, vamos a perguntar-nos então, para ser tzadik tem que ser uma pessoa que não tem nem instinto do mal. Existe isso? Seremos, sabe, temos que ser realistas. Existe isso? Ou a gente tem como mostrar a alguém que seja assim? Então, para isso, temos que saber o seguinte. Existe, porque ele é o fundamento do mundo. Ele é a base do mundo. O mundo vive em base ao tzadik. Então, se o mundo existe, é porque o tzadik existe. Ao mesmo tempo, temos que saber que assim como a base de um prédio ela está oculta, e não é só oculta, sino que a base é pequena. Quer dizer, você tem um prédio de 30 andares, você vai necessitar de uma base de 3 andares. Para 500 andares, você necessita, supor, 10 andares. Não sou especialista em engenharia, nada disso, mas a base é pouca. Assim também em relação ao tzadikim. Existe no tzadikim, porque se existe o mundo, tem que existir a base. E essa base
es poca. Y esa base es fortísima. Por eso que dicen los Jajamim, que Hashem vio que los tzadikim son pocos, que fez Hashem? Los distribuyó en todas las generaciones. Que si en cada generación tem algún tzadik, ele es tzadik yesod olam. Ele é o tzadik base do mundo. Vamos continuar na próxima hora de la taxa.